ser boca brava. Mas tá bom. Pastor Calixto, ele é um guerreiro de missões. Nós vamos ter um privilégio grande de escutar a trajetória, a sua palavra, o seu testemunho. Eu conheci ele ali na Batista da Caixa Livre, né? Hoje é isso, estou certo. E chegou há pouco de São Paulo, que estava lá também, ó. Ele vai falar tudo isso aí para nós hoje, irmãos, vai desafiar a igreja, vai ser um culto abençoado. Essa igreja está sendo abençoada aí com a sua presença, tá bom? Deus tem usado você muito nesse país afora aí, e nós vamos ver. Ele está agora envolvido aí com a Síria. O pescoço está... Então que Deus abençoe. Nós vamos fazer uma oração. Aí você não vai orar, né? Eu sou envolvido por ele, né? Vamos ter que fazer essa oração. O senhor vem orar então por nosso pregador aqui, já, o homem de Deus aqui. Pai, obrigado, Deus, pelas oportunidades, Deus, mais uma que nós estamos tendo, Deus, de entender a Tua vontade, Deus, e hoje compreender um pouco mais do que o Teu Espírito tem feito, Deus, em tantos lugares. Pai, usa o Teu servo, Deus, Pastor Calixto, para ministrar algo, Deus, que vem do Teu Espírito Santo. E isso para nós é suficiente. Obrigado pela disposição dele de estar conosco nessa noite. Em nome de Jesus, usa o Teu servo, para a honra e glória do Teu nome. Niamat salam, Bismi, Yeshua, Masih, graça e paz, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, o fato de eu estar vestido assim, eu trabalhei 14 anos no meio dos muçulmanos em missões mundiais. Tive o privilégio, a batalha, de trabalhar entre os árabes, entre os muçulmanos, como eu disse, e hoje, de uma forma um pouco mais ampla, eu sou o único missionário chamado híbrido de missões, porque eu trabalho para as duas juntas de missões mundiais e nacionais, porque eu trabalho com os estrangeiros que estão dentro do Brasil, todos os estrangeiros, norte, sul, leste, oeste, o Brasil todo. Onde tem estrangeiro, está eu lá viajando para que a gente possa ter missionários que possa atingir. Agora a gente sabe que o grande desafio, o desafio maior, e o desafio que nós estamos envolvidos, principalmente em Curitiba, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, são os refugiados de guerra que nós temos recebido em Curitiba, e nós vamos também enfatizar sobre o mundo árabe, desafiando a igreja aqui em Curitiba a acolhê-los, e essa igreja também podendo acolhê-los. Essa roupa é uma roupa também que dá uma visão um pouco de persona não grata, porque quando o pessoal olha, eu me lembro uma vez, pastor, eu fui pregar numa igreja em São Paulo, eles não me conheciam, a associação, eu cheguei por trás. Um irmão diácono se assustou e batia em mim, tem bomba, irmão, tem bomba. Então, a imagem, né? A imagem que nós temos como árabes, porque eu sou de descendência árabe, eu morei no Líbano também como missionário, a nossa imagem não é muito boa por aí. E por causa disso, nós esquecemos de orar pelos árabes, porque eles são hoje considerados o número 1 inimigo de Israel. Quando a Bíblia manda orar pelo Jerusalém, orar por Israel, as pessoas esquecem que Jesus morreu por todos os povos, independente do plano dele com respeito a Israel. Então eles não oram pelos árabes, não orando pelos árabes, não orando pelos muçulmanos. Hoje eles já são 1 bilhão e 300 milhões. Sem oração não tem conversão. Então o povo está se expandindo e está crescendo tremendamente. Eu me lembro uma vez, eu preguei também numa igreja, que foi na Assembleia de Deus. Aí uma senhora chegou para mim, a esposa do pastor, e disse assim: pastor do céu, a hora que você falou para orar pelo Saddam Hussein, que na época ele estava vivo, a vontade que eu tinha de orar era: leva, Senhor, logo. Então, porque a ideia que vocês têm é que a gente tem que orar para matar os muçulmanos, para Deus levar logo. E não passa na nossa cabeça que Jesus morreu por todos. E Ele quer que todos sejam salvos. E planos foram escritos para o povo de Israel, como foram escritos para os descendentes de Ismael. Deus tem planos e tem projetos. E o principal plano para a humanidade é a salvação. Antes de explanarmos de maneira mais detalhada,
Todo árabe traz lojinha, tem que trazer lojinha. Eu trouxe minha lojinha junto, né? A gente não consegue ficar sem a loja. Deus me deu o privilégio já de escrever 6 livros. E esses 6 livros são... eu vou começar pelo último. Cadê o Tiago que vai para o Rio Grande do Sul? Onde ele está? Tiago, vem aqui. Vem aqui. Você está indo para um estado que é um outro país, tá? É totalmente outro país. Vem aqui, chega pertinho. Deus tocou no meu coração e eu escrevi o livro 30 Dias de Clamor pelo Rio Grande do Sul. Porque é um estado, espiritualmente falando, é o primeiro em suicídio no país. É o estado que espiritualmente tem o maior número de centros de terrenos do país. É mais do que a Bahia. Só em Porto Alegre tem 80 mil centros de terreno. Então é uma loucura o desafio de oração. Então você está indo para o reduto de batalha espiritual. Então você vai ganhar o livro árabe para dar livro. É porque você vai orar. Agora, você vai ter que usar a terminologia deles. Ou aprende ou você não chega lá. O versículo bíblico diz: disse, mas que barbaridade, dormindo, tchê. Levante-se, vão orar. Orem para que aguentem o tirão e não frouxe o garrão. Então, ele vai ter que ter aula de gauchês. Aí ele vai. Que Deus te abençoe, querido. Tá? E começa, são 30 dias, já começa hoje a clamar por aquele estado em nome de Jesus. Amém? Amém. Tá, tchau. Outro livro que Deus me deu, quando eu cheguei no Bacaxiri, eu vim com a minha esposa, ela é terapeuta familiar já há muitos anos, Silvana, e o pastor Silvano me convidou a sair do campo missionário para assumir a área de família e missões. E eu comecei a atender as famílias, mas só que eu comecei a me assustar, pastor. O pessoal vem para o aconselhamento na hora da separação, já no fim. Todo mundo, pastor, nosso casamento acabou, pastor. Gente, alguma coisa está errada, o diabo está matando, roubando, destruindo nossas casas. Cadê o poder, cadê a graça, cadê a intervenção, cadê o milagre? Cadê a restauração? Aí eu conversei com a Silvana, falei com o pastor Silvano, e nós fizemos a campanha Eu Amo a Minha Família. E aí Deus me deu no coração para escrever um livro, 40 dias orando com a família. E Deus me deu como maná do deserto, cada dia uma mensagem. E nós lançamos a campanha. Hoje, graças a Deus, pastor, mais de 65 mil pessoas já adquiriram o livro. E Deus tem abençoado. Mas quando continuou a obra, a editora disse: Calixto, nós não podemos parar. E aí eu comecei a perceber que o que está faltando na igreja hoje é nós entendermos a autoridade espiritual que nós temos e profetizar sobre as nossas vidas. Marido sobre esposas, esposa sobre filhos. Então, tudo é pastor que tem que orar. Pastor, me socorre. Pastor, a gente até falou alguma coisa aqui de discipular, que é aquela ideia, né? Então, além de multiplicar, você como discípulo chegar. E eu entro ali, meus filhos têm, um tem 25, tem 24, vocês vão ver a foto deles. E eu entro no quarto clamar por eles da madrugada. Eu unjo as portas do quarto deles. Porque esse mundo está com uma ação diabólica infernal para destruir nossas casas. E aí Deus me deu a visão de escrever 40 dias profetizando. O nome me deu um pouco de problema, sabe, pastor? Mas graças a Deus, é 40 dias profetizando com a família, que foi essa outra linha. Depois que você tem 37 anos de pastor, você junta todos os sermões que você fez e faz uma triagem. Então eu tenho esboço de sermão, quem gosta de fazer cultos em casa são sermonetes. Aí atrás tem um negócio aqui, um detalhe. Chegou uma pessoa para mim e disse assim: Pastor Calixto, não quero o seu livro. Então, por que você não quer o livro? Você está dizendo aqui que precisa ainda orar para o Espírito Santo dar unção para sermão? Foi lógico. Ele disse: não, mas eu queria completo, já com unção, a hora que eu fosse pregar. Não, são sermonetes. Se trata de botar o joelho no chão para que Deus te dê unção. Tá? E por último eu escrevi livros, lógico, eu tenho 2 livros escritos sobre o mundo muçulmano, que realmente é a vida de nossa missionária, mais de 14 anos envolvido. Eu gostaria agora que os irmãos tivessem esse momento, que nós vamos iniciar a mensagem com o teatro, mas eu gostaria que você colocasse o primeiro slide, que é a foto da minha família, para que vocês, missionários, gente, vocês têm que orar pela família, clamar
Foi o primeiro slide, só antes da apresentação, do PowerPoint. Achou? Aí. Então, essa é a nossa família, né? E a Davi tem 25 anos, é administrador, Thalita é advogada, está com 24, né? E a Silvana, que vocês conhecem, que é psicóloga. Orem por nós, orem, deixa eu abrir um parênteses aqui, pastor, os dois estão solteiros, tá? Mas com árabe, marmanjões, primeiro é patrimônio. Tem que ter dote, você não pode esquecer. E lá no Oriente Médio é com dólar. Então você fala, pastor, eu tenho tantas propriedades. Aí a gente pode começar a conversar, tá bom? Tá, que Deus abençoe, desculpe as brincadeiras. E eu passo a palavra agora para o grupo de teatro, antes de pregar. Vocês dificultam a nossa vida. Sério, eu até entendo vocês estão ansiosos para chegar em casa e compartilhar o fogo de Jesus. Também, olha que lugar bonito, né? Vocês têm essa equipe de louvor, vocês têm esse sistema de som, vocês têm a palavra de Deus na sua mão e uma pessoa que explica ela para você. Você tem amigos e todas essas pessoas que estão na sua volta. Vocês têm tudo. Não tem como competir com isso. Sabe, tá difícil pra gente. Tá muito difícil. É difícil entrar na mente de vocês, bagunçar, te tirar do caminho. Porque vocês têm todas as pequenas coisas que te colocam de volta ao caminho. Sabe, quando você chega em casa, você tem lembretes do Senhor o tempo todo, de que Ele te ama, de que Ele cuida de você, que você tem uma liberdade de ir lá fora e dizer o que Ele fez por você. Antigamente eu não costumava ser assim. Hoje em dia vocês têm música cristã, livros cristãos, vocês têm Bíblias, diversas traduções, modelos, para diferentes gêneros e faixa etária. Vocês não têm mais desculpa. Sério, não tem como competir contra isso. Vocês não precisam mais ir comprar onde o mundo compra. Vocês têm lojas cristãs. Vocês têm canetas, CDs, livros, DVDs, enfeites, lenços, caixinhas cristãs para coisas cristãs. Vocês têm tudo. Não tem como competir com isso. Não tem mais fim nisso. Vocês não precisam mais ser influenciados pelo mundo. Não, vocês são cristãos. Vocês são salvos. Sabe, é como se você vivesse em uma bolha. E o mundo não pode mais entrar. Sério, como que eu vou competir com isso? Vocês não precisam mais ir no mundo, porque vocês têm seu próprio mundo. Vocês têm o conforto da bolha. Você não precisa mais ir num lugar diferente, num país diferente. Você não precisa mais investir o seu tempo em pessoas. Você não precisa gastar o seu dinheiro em missões. Você vê um cristão no espelho todos os dias. Você convive com cristãos. Por que você vai querer mais do que isso? Sim, por que mais? Porque quer fazer alguma coisa? Você tem alguém que vá lá e pregue a palavra. Você tem alguém que vá lá e faça o bem que você não é capaz de fazer. Mas tudo bem, faz diferença. Faz diferença. Porque depois que você entra na bolha, o mundo não te incomoda mais. Você não escuta mais o mundo. Daí tá ótimo. Como é que eu vou competir com isso? O mundo não é mais necessário. Você simplesmente não precisa mais falar de Jesus. Vou te contar um segredo que talvez você não saiba. Existe uma guerra que acontece há gerações e gerações. E ela ainda continua.
Você está nela e seu comandante organizou ela da seguinte maneira. Lá na frente, no campo de batalha, estão os missionários. São pessoas fortes que dão a cara a bater, que não desistem, que não importa o que a gente faça, eles passam fome, eles passam sede, eles passam por tudo e eles nunca desistem. Na retaguarda estão aqueles que oram incessantemente, aqueles que contribuem todos os meses. Eles não deixam a fé dos missionários morrer, eles não deixam o trabalho parar. E por último, vem vocês. Sim, você que nem sabe que está acontecendo uma guerra. Você que fica no conforto da bolha, intocável. Eu não consigo chegar a vocês. Sério, vocês são... Calma, você está assustando eles. Não leva ele a mal, não. Não levar ele a mal, não. A gente não quer ofender aqui ninguém. Não tem problema estar na bolha. Não, faz diferença. Não é pecado estar na bolha. Não, porque eu já falei, o mundo, ele não chega mais em você. O mundo não pode mais tocar em você. Se o mundo não pode mais tocar em você, Você não pode tocar no mundo. Perfeito? Isso. Continue assim. Não se mexa e veja o que vamos fazer com o mundo. continue aí, assistam de camarote ao que nós estamos fazendo no mundo. Amados, o fato de vocês verem cenas como essa, o jordaniano que foi queimado, né, e outros, os coptas 26 foram degolados, que sentimento vocês têm com respeito a nós árabes? Qual é o sentimento que passa? Acho que o último sentimento é de orar. Agora eu vou só fazer um relance para vocês, antes do começo da mensagem, para vocês entenderem cenas como essa. Quem já viu falar de Saulo de Tarso, levanta a mão. Saulo de Tarso.
Antes de se tornar Paulo, ele matava os cristãos. Ele prendia os cristãos. E em nome de Deus. Puramente por ignorância da mensagem de revelação. Foi necessário Jesus aparecer no deserto, na caminhada de Damasco, para dizer, quando ele se assusta, ele diz: você me persegue. Mas ele não tinha essa noção. Ele não tinha essa visão. Hoje, eu mesmo já testemunhei, eu já estive na Jordânia, na Síria, em Israel, já estive em vários países do mundo. Eu já estive com muçulmanos convertidos. E grande parte desses muçulmanos, Jesus tem aparecido pessoalmente para convertê-los. Pessoalmente. Mas como isso é possível? Presta atenção. Quando Jesus apareceu para Paulo, ele já tinha sido glorificado? Sim ou não? Sim. Ele já estava na última etapa do céu de glorificação. E ele vem como anjo, como a teocracia do Velho Testamento, e se manifesta. Muitos, por visões e sonhos, têm tido a revelação salvífica de Deus. Para nós temos a mensagem o tempo todo, amados. Mas para eles, precisa de sonhos e visões, para que eles possam compreender a mensagem. A televisão cada vez mais tem proclamado a ação do Estado Islâmico, a ação de Boko Haram, que é pior. Eles têm feito algumas sinais. Vocês percebem, existe uma letra em árabe, que é a letra Nur, que é uma letra assim, vocês já devem ter visto na internet. É uma letra assim e tem um ponto no meio. Essa é a letra árabe Nur, que é a primeira letra da palavra Nazarenos. Então toda a porta que tiver marcada essa letra é para queimar e matar, porque são os cristãos. Lembra do Egito? A letra, o sangue no umbral foi para livramento, e esse sinal é para morte. Tudo feito por ignorância. É Boko Haram, é Estado iraniano, é islâmico, são jihadistas. Todo esse pessoal está fazendo tudo em nome de Allah. Fazem tudo em nome de Deus. E nós ficamos assustados, amedrontados, oramos por os perseguidos e esquecemos de orar pela conversão deles. Nós temos um missionário, que vocês alguns conhecem, que era terrorista do Hamas, que morreu da Palestina, que era o líder da Palestina, Arafat. Do lado do Arafat ele trabalhava. Explodiu o ônibus, várias coisas, e Deus o pegou de jeito. E ele se tornou um guerrilheiro de Deus. Então é possível a conversão, sim. Só que nós temos que profetizar essas coisas em nome de Jesus. Quando eles falaram sobre a bolha, né? Sabe o que Deus fez por causa dessa bolha? Coisa muito interessante. Nós não fomos e não estamos indo lá porque a gente tem medo de morrer. Então a gente prefere ir no primeiro mundo como missionário, né? A gente prefere ir até para alguns lugares da Ásia. Alguns vão para a Coreia, mas não vão até a Coreia do Norte, que é o primeiro país de perseguição e morte no mundo. Então nós não vamos nesses países. Sabe o que Deus está fazendo? Está trazendo eles até para ser teu vizinho. Estão trazendo até aqui os muçulmanos, africanos, asiáticos, comunistas chineses, estão vindo todos para o Brasil. E Deus está trazendo para ser o seu vizinho. Lembra a oração que você fazia? Senhor, manda missionários para a China. Senhor, manda missionários no mundo muçulmano. Mas ninguém foi. Foram poucos. Sabe quantos missionários? Olha, tem um missionário para cada 1 milhão de muçulmanos. Dá para vocês imaginarem isso? 1 para 1 milhão? Só que Deus não quer salvar esse povo? Que começou a trazer.
trazer chineses, trazer africanos, e o desafio se tornou tão grande que eu vim nessa igreja hoje clamar o socorro de vocês para estar do meu lado diante desse desafio, que não são só árabes, mas são chineses comunistas que estão chegando, são pessoas que estão vindo da Coreia e estão sentados em lugares onde nós estamos sentando também. Passa o clipe para mim, por favor. Pode apagar a luz? A tela não fica melhor? Conquistar o Brasil para Cristo é também fazer com que o Evangelho chegue aos corações dos estrangeiros que aqui vivem. Para alcançar este objetivo, foi criada a Gerência Nacional de Missões, com etnias ucranianos prudentópolis, parceria firmada entre as duas juntas missionárias da Convenção Batista Brasileira. Coreanos. Sob a liderança do pastor Marcos Calisto, a gerência tem promovido fóruns sobre etnias e produzido material evangelístico específico em árabe, inglês, espanhol, italiano e alemão. Novos vocacionados para este ministério estão surgindo e a barreira da língua tem sido amenizada pela dedicação dessas vidas. Atualmente, Missões Nacionais conta com 13 obreiros atuando na evangelização de hispânicos, ciganos, árabes e africanos no estado de São Paulo, chineses em Minas Gerais e japoneses no estado do Paraná. Eu não conheço, acho que eu não conheço Jesus, eu não leio Bíblia, conheço, não, e eu fui lá e sentar lá quietinho, né, só ouvir o que a gente falar e depois eu sei, que culto, todo dia, todo domingo, né, a gente fica lá, todo chinês fica naquela casa como fala, lê Bíblia e fala sobre a palavra de Deus, né, e devagarinho, quando eu essa palavra é muito boa para mim, parece toca meu coração, entendeu? E eu começar a abrir a Bíblia, vai ler, começar, no começo eu não interessa, né? Depois eu leio mais, acho muito bom, e eu quero ler, tem vontade, né? E então, todo dia quando eu não dá ocupada e ler Bíblia, ler a palavra de Deus, e essa palavra me ensina muito e muda meu pensamento e como é que é certo é viva, entendeu? E foi ano passado, em fevereiro, eu fui batista, né? Gente, ela é da China comunista. Nós já temos em Belo Horizonte uma igreja batista de 58 chineses. 58 chineses. E eles não param de chegar. Eu fui pastor da igreja cristã chinesa do Brasil, em São Paulo. E lá, os chineses já vinham da ilha de Formosa, de Taiwan, que são cristãos, que vieram na década de 50. Mas esses chineses não. Esses chineses são comunistas. Alguns nunca ouviram a mensagem. E Deus trouxe eles até o Brasil. E eles estão sendo salvos aqui. E é o compromisso da igreja se envolver nisso. Pode pôr o primeiro slide. Depois da família. Faz favor. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão. E em São Paulo nós estamos com 2 igrejas africanas já. Nós temos o desafio de 400 mil hispanos. São Paulo tem 50 igrejas evangélicas coreanas. 30 igrejas chinesas coreanas.
é um outro mundo, é um outro país. E eles estão chegando, e os africanos estão chegando, uma leva tão grande que nós estamos com as 2 igrejas, onde nós temos culto. Se vocês forem lá, vocês vão dizer assim, gente, esse pessoal não é nada batista. Mas eles dançam, eles têm os tambores deles, e eles cantam todas as línguas nativas. E o culto é em francês. E eles estão aqui. E a alegria deles de cantar na língua deles, e a gente pregar na língua deles também. Então, este é o desafio que está diante de nós, numa nova onda evangelista chamada diáspora, onde Deus está trazendo eles até aqui. O que nós temos que estar nos perguntando é perceber, os dados da ONU, por exemplo, sugerem que 3%, pode ir mudando, quando eu começar a falar um assunto novo, você já sabe que eu mudei. Os dados da ONU sugerem que 3% da população do mundo vive como imigrante. Seria o 5º país do mundo. Dá para entender isso? Hoje nós temos um outro país no mundo só de imigrantes. O fato é que mais de 1 bilhão de pessoas do mundo vivem fora da sua terra de origem. Por que isso? Por que Deus permite essa geografia? Uma das coisas que eu apanhei um pouquinho, sofri um pouco no início do meu ministério, em 1991, entre os árabes, é que eu comecei a trabalhar na fronteira do Brasil com os muçulmanos lá, tem 25 mil muçulmanos, e grande parte deles são xiitas, fundamentalistas islâmicos em Foz do Iguaçu e Paraguai. Então eu fui pastor na igreja paraguaia, e eu trabalhava na fronteira com os muçulmanos, e eu era missionário de missões mundiais. Aí as pessoas da igreja, sabe o que eles diziam, pastor? Não, Calixto não pode ser de missões mundiais, porque na verdade ele está dentro do território nacional. A visão bíblica, étnica, não é geográfica, política. Deus se preocupa com o povo, não com a geografia. Então ele está preocupado com chineses, japoneses, coreanos, indoneses. Todos esses são povo de Deus, aonde eles estiverem. Agora, se nós não formos, ele trouxe e está trazendo para juntinho de cada um de nós. Pode mudar o slide. Estrangeiro, um personagem de terra estranha. Tem 2 sentidos bíblicos de peregrino. A gente canta aquela música, né? Que é da minha época, nem da tua é, né? Sou peregrino aqui, em terra estranha estou. Era o hino, né? Nós sempre jovens não lembro disso, tá? Eu tenho que inventar outra distração, tá? Mas essa atinge a nossa turma. Esse hino fala da nossa peregrinação, mas teve uma geração nova que pegou o hino e fez bem balada, tá? Então vocês podem pegar também. Fala sobre nós estamos aqui transitórios. A gente se prende muito nesse mundo. E na verdade que Deus diz que nós somos peregrinos. Mas não é sobre esses peregrinos espirituais que a Bíblia está falando. A Bíblia nos fala dos gersonitas, que são pessoas que são de outros países e vivem no meu país. São estrangeiros habitando em outra terra, que se transferiram geograficamente nesses países, tá? Só que eu tenho que entender que Deus tem um propósito atrás disso. Deus é soberano, e se Ele está fazendo isso, eu como igreja do Senhor, tenho que fazer com que essa bolha exploda, e nós possamos sair e alcançá-los. Eu estou pegando aí a ideia dos jovens. O estrangeiro é uma oportunidade missionária. Veja bem, como é que era o missionário, como é que era o estrangeiro na Bíblia? O Israel tinha todas as leis que Deus deixou. Só que Deus também disse para eles, cuidado com os estrangeiros, trate bem eles. E mais, podem participar do culto, né? Podiam fazer parte do sábado sabático, eles não podiam ser maltratados. Né? A xenofobia não podia existir, né? De jeito nenhum. Trate bem. Porque Deus diz assim, não esqueçam que vocês foram estrangeiros. Vocês sabem o que é isso. E agora eles são estrangeiros aqui. Tratem que eles possam se envolver com a realidade de culto de vocês, da mensagem de revelação. Essa é a ação maior para que possam ouvir das grandezas de Deus. Vamos pegar alguns imigrantes
que foram incríveis as vidas deles. Primeiro deles, Abraão. O que aconteceu com Abraão? Na história da redenção do mundo, ele era arameu, região do Iraque, né, hoje. Se torna imigrante em Canaã, por ordem de Deus. Sai da tua terra e da tua parentela. Nós sabemos que nós não perdemos de vista aquela questão original de missionário, que é sair da sua terra e ir para outra. Essa é a ideia de Abraão. Abraão vai debaixo de uma ordem de Deus para ser bênção, mas ele sai da terra e da parentela. Quando Deus me chamou para missões, para sair de Curitiba e ir para o mundo árabe, a ordem foi certa. Sai. Eu era pastor da Igreja Batista do Cajuru, em Curitiba, há 7 anos já. Deus diz, aqui não é mais teu lugar. Sai. Então essa é uma chamada específica de saída. Então, há pessoas que estão sentados aqui, que são do povo de Deus, que realmente não vão ficar sentados no que diz respeito à nossa nação, mas Deus vai chamar especificamente, geograficamente, para que saiam e estejam. Hoje nós temos nossos missionários por quais vocês oram em países onde até os nomes deles são trocados. Andou pelo deserto e nunca conseguiu visto permanente. Todo estrangeiro que vem, né? Quer o visto permanente. Moisés, coitadinho, não tinha visto permanente, porque andava para tudo que é canto. Estava debaixo da ordem de Deus. Toda a arte da guerra, ele aprendeu com o inimigo. Mas ele estava debaixo da orientação de Deus. O que eu tenho que entender é aonde eu estou, eu sou instrumento de Deus. Se Deus muda, o pastor Nassif, que é meu patrício, né, algumas pessoas me confundem com ele, ele sempre diz, né, Deus tem que escrever a minha geografia. Isso vai me trazer paz. Então, se você está aqui nessa igreja, você tem que ser instrumento de Deus. Aonde você estiver, você não está por acaso. Essa é instrumentalidade. E hoje eu estou convocando para você se desenvolver com uma coisa muito maior da nossa nação. O estrangeiro é uma oportunidade de Deus. Veja bem, a visão da missão, primeiro, é acolhedora. Reconhecimento, tá? Ajudaram a construir o nosso país. Primeira coisa que eu tenho que entender é reconhecer os estrangeiros, os alemães, os italianos. Nós do Sul entendemos melhor isso. Eu me lembro a história, quando eu li a história, existe um livro da Batista Pioneira sobre os estrangeiros, eles fizeram 100 anos, né? E mostraram como foi a ação de Deus no Sul. Quando os italianos viam, quantos são descendentes italianos aqui? Aqui no Sul deve ter bastante, né? Descendentes italianos. A minha família lá em casa também tem um tio, tem a, né? Da minha família, da minha esposa é Leone, imagine, Corleone. Né? Então todo o pessoal daqui é de Nápoles. Então o pessoal, quando chegaram no Sul, o pessoal dizia, ó, essa é a terra para vocês. Quando eles vieram em 1880, depois que saiu a escravidão, lembra que o imperador, você sabe a história, né? O imperador fez o quê? Acabou os escravos, não tem ninguém mais para trabalhar. O que a gente vai fazer? Traz os estrangeiros. Aí vieram, e hoje nós temos a uva, temos as plantações italianas lá, temos os alemães lá no Rio Grande do Sul. Tudo isso aconteceu, então eles tiveram uma contribuição. Alguns vieram evangélicos, né? Os luteranos, os holandeses em Cássio são da Igreja Reformada Evangélica, mas grande parte deles, principalmente os italianos, não vieram convertidos. Então, quando eles chegaram, Caxias do Sul, quem conhece? Aí, Caxias. Deus levantou homens realmente do lado dele, que levaram dezenas de italianos em Caxias do Sul aos pés da cruz de Cristo. Eu fui pastor de uma igreja, Deus me deu o privilégio de ser pastor de algumas igrejas, também da igreja italiana. Ver pessoas transformadas pelo poder de Deus. Mas entendendo que se eles estavam ali, se eu moro em Caxias, meu vizinho é italiano, quem que eu devo alcançar? O italiano. Sabe qual é o mais lindo disso tudo? Por que eu estou envolvido também com missões mundiais? Porque o indivíduo se converte aqui e volta para a terra dele, e na língua dele ele leva a mensagem. Olha como Deus é maravilhoso. Vou contar uma história para vocês, para edificar o coração de vocês. Eu disse que meus avós vieram da onde?
do Líbano. Tá? Tanto meu avô como meu avô chamava-se Ibrahim. Khalil Mered. Só que chegar no Brasil, o brasileiro não fala nada de árabe, tá? Abrão Calixto. Não tem nada a ver com Calixto. E o nome é Marcos Khalil Mered. Mas não tem erro, por que eu vou me preocupar, né? Então botaram lá Marcos Calixto, ficou Marcos Calixto. O estilo da minha mãe, que são alemães, é uma mistura aqui no sul, né? Minha mãe é alemã, você viu que eu peguei o alemão assim, íntegro, né? O lado alemão aqui ficou assim, né? Bem típico, né? Então o que acontece? Meus avós vieram e a igreja no Líbano fechou, a igreja evangélica. Fechou a igreja evangélica, a igreja protestante, que não tem P no árabe, por isso que ele fala Brimo Paulo, porque não existe a letra P na nossa língua árabe, né? Então, fechou a igreja e eles vieram para cá. Durante anos, meu avô e minha avó, olha como Deus, o Vado sempre diz que Deus tem humor, né? Olha que coisa incrível. Durante 40 anos, meu avô e minha avó orando pela igreja de lá, fechado. Marcos Calixto, missionário no Paraguai. Eu fui, evangelizava lá naquela fronteira, lá nas lojinhas lá de Cidade de Leste. Eu fiquei durante 6 meses visitando as lojas sem falar de Jesus. É difícil. Até criar um vínculo com os árabes e os muçulmanos. E um dia eu cheguei numa loja. Tinha um rapaz de 23, 24 anos, dono da rede Motorola. Coincidência. De qual cidade ele era? Raccoon, cidade dos meus avós. Aí ele me deixou entrar na loja, né? Ah, cidade do teu avô, bababá. Mas, velha pergunta árabe. Vai comprar alguma coisa hoje? Né? Mas o missionário não tem dinheiro para comprar todo dia na loja, né? E naquela época o celular era uma cacetada, né? Porque não tinha, era importado. E ele dizia que ia ser o homem mais rico do Paraguai quando eu completasse 25 anos. O nome dele é Jorge Melren. Jovem, cada vez que eu ia na loja, né? Ele me olhava assim para ver se eu ia comprar alguma coisa. Só que Deus colocou o irmão dele, chamado Márcio, do lado, e eu comecei a pegar amizade. Ele não, ele só queria vender. Ele era uma cabeça incrível. E o Márcio disse, vamos estudar a Bíblia junto? Vamos. Ele todo, tem gente assim, né, expansiva, assim, não, o que você quer fazer? Né? Ele é desse jeito, né? Extrovertido é assim, né? Um Pedro da vida. Comecei, às sextas-feiras eu ia na casa deles. Sentava 2, 3 árabes, eu começava a estudar a Bíblia, e o Jorge chegava, pastor. Ele chegava educadamente, ele é muito educado. Ele abria a porta, aí ele olhava para mim, e eu dizia, Jorge, você quer fazer um estudo junto? Pastor, eu tenho um compromisso, eu não posso estar com vocês. Toda sexta. 1 ano. O Márcio assistia, assim, dizia, cara, me responda isso. Sabe aqueles caras que são assim? Mas não é. Irmãos, o dia que o Jorge sentou, ele se converteu. Eu fiquei 1 ano com o irmão. Ele se converte. Gente, até me arrepia ver o impacto da conversão na vida dele. Igual um Saulo. Deus impactou a vida dele e ele se levantou. Convertido, pregador. O que ele queria ser no Paraguai? O homem mais rico. Quando eles eram pequenos, ele e o irmão, eles lá na cidade do meu avô jogavam pedras na igreja dos meus avós. Estão entendendo a história? Estão vendo onde eu vou chegar? Como é que Deus escreve as coisas? Ele se converte. E sabe como é que você sabe como que o árabe se converteu? Qual é o teste para árabe? Onde? Dinheiro no dinheiro, né? No massari, na plata, né? O dinheirinho. Aí eles, só que no começo eles são de linha ortodoxa, eles me chamam de padre. Aqui tem meus filhos, aqui me chamam de padre. Padre, vem aqui. Tá bom, Chico. Estou com uma dúvida. Falei, lá vem, né? Olha, eu vendo celular, você sabe que eu vendo celulares, né?
E aí eu já estou começando a dizer qual que é falso e qual é o verdadeiro. Paraguai, né? Todo, né? Eu já estou dizendo. Mas só que tem um detalhe, padre. A bateria é onde a gente mais ganha. E ela é falsa. Como é que eu vou fazer? Que é ali que está meu lucro. Aí eu falei assim, vou dar uma de Jesus aqui. Porque a grande sabedoria de Jesus, ele respondia perguntas com perguntas. Essa era a sabedoria de Cristo maior. Né? Ele chegou, eu cheguei para ele e disse assim, o que o Espírito Santo te diz? Eu nunca saí de cretinho, né? Já, padre, eu tenho que falar a verdade. Para encurtar a história, no dia do batismo dele, ele chegou na frente de todo mundo e disse, o meu sonho foi ser o homem mais rico do Paraguai, e ele é empresário de qualidade. E ele disse, eu me tornei o homem mais rico do Paraguai porque eu conheci Jesus. Não, um negócio assim que... Quem é que Deus usou para reabrir a igreja do meu avô? Ele. Ele voltou para lá. Em 2 meses disse, eu vou voltar e pregar o Evangelho. E ele foi radical. Ele pegou a Bíblia e disse, eu vou seguir esse livro, tudo que esse livro diz. Pastor, o judeu foi comprar na loja dele no sábado. Imagina. O judeu sempre ia no sábado, só que ele estava convertido. Aí o judeu chegou, Jorge, eu quero isso, eu quero aquilo. O que você está fazendo compra hoje na minha loja? Mas eu sempre venho. Você não é judeu? Sou. Você não segue a Torá? Hoje é um dia sagrado para Deus diante da lei de vocês. Você não devia estar pisando aqui porque você está desobedecendo o teu Deus. Mas que o judeu, num momento como aquele. Gente, ele pegou dezenas de cheques de pessoas que deviam para ele anos, chamou a pessoa e rasgava o cheque. Você está perdoado em nome de Jesus. A família ficou louca, queria pegar a mim, né? Gente, a família dele, os tios dele, não queriam me ver pintado na frente. O que fizeram com esse moço? Uma transformação de caráter. E ele volta como missionário e alcança várias pessoas. E Deus o usa para reabrir a igreja dos meus avós. Onde ele foi salvo? Onde ele foi alcançado? Aqui. Que língua que eu preguei para eles? Eu não falo árabe, eu escrevo e leio árabe, mas eu não falo árabe. Preguei em português. Os estrangeiros que estão aqui, que vão ouvir as maravilhas de Deus, como lá no Pentecostes, qual é a língua que eles precisam para sobreviver aqui? Português. O grande segredo é que a maioria de nós, a minha esposa, por exemplo, dá aula de português para as árabes em inglês. Mas tem algumas pessoas que estão, sem saber inglês, estão dando aula de português porque eles precisam de português. E aqui, ouvindo a mensagem em português, eles são salvos e com a língua, com a cultura, eles voltam para o povo deles e são usados integralmente por Deus. Dá para entender o mistério de Deus de trazer esse povo aqui? Pastor, a hora que estiver chegando a minha hora, você dá um toque. Visão da presença de Deus. Depois você não me convida mais. Visão da presença intencional de Deus na geografia. Os povos por quem orávamos são os nossos vizinhos. Pode ir para o slide para frente. Os povos que nós orávamos são os nossos vizinhos a serem amados e alcançados. Pode mudar. A visão da oportunidade de adoração a Deus. Os povos de outras nações estão tendo a oportunidade de Deus através de nós para serem impactados pelo Evangelho. As oportunidades estão diante de nós. No mínimo, essa igreja tem que fazer uma coisa, pessoal. No mínimo, quando Salomão fez a inauguração do templo, ele fez uma oração. Gente, que oração! E sabe quem que ele incluiu na oração? Quer ver a oração? Vamos ler lá. Pode mudar, põe oração. Quanto aos estrangeiros, falando com Deus, que não pertencem ao teu povo Israel, e que veio de uma terra distante por causa do teu grande nome,
da tua mão poderosa, do teu braço forte. Quando ele vier e orar voltado para esse templo, ouve dos céus, lugar da tua habitação, atende o pedido do estrangeiro, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam, como faz Israel, teu povo, e saibam que esse templo que construí traz o teu nome. Nós somos instrumentos de Deus como povo dele, para que os estrangeiros percebam que se estarem com a gente, nós orarmos por eles, trazemos a revelação de Deus, eles alcançarão o mesmo Deus e adorarão o mesmo Cristo em nome de Jesus. Eu tenho que entender a minha parte e o meu papel nisso tudo. Pode mudar. O desafio de amor, gente, eles chegam, precisam da questão financeira, são pessoas indocumentadas, são pessoas escravizadas como são os bolivianos, são pessoas fugitivas da pátria, são refugiados de guerra, são vários tipos de pessoas que você está tendo em várias áreas distintas. O que tem que acontecer é nós entendermos que não é só o Velho Testamento, é entender Jesus dizendo, fui estrangeiro, Mateus 25, 35, e me acolheste. Jesus está dizendo, fui estrangeiro e me acolheste. Ele está colocando órfãos, viúvas, estrangeiros no mesmo patamar da autoridade e autentificação da nossa fé nele. Dá para entender a amplitude disso? A maneira como você atender o estrangeiro, você vai estar sendo exemplo de que realmente você é filho dele e está manifestando o amor por ele. Pode mudar o slide. Queridos, eles chegam deprimidos, em solidão, sem esperança. Deixa eu me conter aqui. Eu tenho 4 áreas, vocês vão ver aqui na frente a foto. 4 refugiados de guerra que estão na minha casa. A gente montou uma casa de refugiados. Os 4 pastores de guerra sem as famílias. Vieram da guerra. Aonde as famílias ficaram? As esposas e os filhos? Na guerra. Se você quiser ter curiosidade, entra na internet, pega a cidade de Alepo, da Síria. A-L-E-P-P-O. Está no chão a cidade. É onde moram as esposas e os filhos deles. Eu estou numa campanha para trazer as esposas. E eles estão trabalhando. Abriram uma oficina mecânica. Estão agindo, correndo, mas os seus filhos, as suas esposas ficaram. Porque não havia condição de trazer todo mundo. Eu disse na convenção, pastor, aqui, deixa eu dar uma parte aqui, né? Somos 12 mil igrejas, quase 3 milhões de batistas. Meu Deus, será que não temos condições de acolher esse povo? Deixa para frente. Outro slide, só para colocar para você. Realidade espiritual, você pode falar isso. Eles vêm carregados. Paganismo, hinduísmo, comunismo, budismo, esoterismo e satanismo, tudo num pacote só. Eu estou dando graças a Deus porque os haitianos têm uma coisa atípica. Quando houve a catástrofe de 2010, o terremoto, muitos deles dobraram o joelho no chão e se converteram. Então 60% a 70% deles estão vindo convertidos. Então nós só temos que acolher aqui, pastor, se tiver haitiano ao redor, você faz culto em francês para eles. Acolhe eles, faz uma célula estrangeira em francês. Eles têm o culto deles, mas eles participam da igreja. Mas 60% a 70%. Agora, aonde que é o centro do voodoo no mundo? Sabe o que é voodoo? O que é voodoo? Nunca ouviram falar disso? O grau da bruxaria de trabalho, lembra aqueles bonequinhos, aqueles negócios todos lá, que espertam, aquelas coisas todas? É Haiti. É Haiti. E está vindo toda essa turma para cá. Então eles precisam de cura e libertação de toda a opressão e ação satânica junto. Desafio da igreja brasileira. Queridos, estou apressando aqui. Tá? Veja bem, o trabalho que tem sido feito. Japoneses salvos voltando ao Japão. Eu não tenho tempo aqui de colocar. Teve um empresário que passou aqui no Brasil, japonês.
E nós temos uma igreja batista japonesa em Açaí. Quem conhece Açaí, do Paraná? Açaí, é? Qual é o diferencial de Açaí quando você chega na cidade? Até o nome dos bancos está escrito em português e japonês. As coisas estão tudo escrito em japonês. A praça é o memorial japonês. A cidade é japonesa, né? E a gente vê lá, dá uma vontade de morar lá, porque a gente vê tantas pessoas velhinhas jogando aqueles jogos, né? Poxa, jogando tudo, e tudo forte, com 90, 92, né? E nós tudo fracote com a idade que a gente está. E eles tudo lá. Nós temos lá uma igreja japonesa com mais de 25 membros, igreja batista. Um empresário passou por lá, se converteu. Amados, eu não tenho tempo, mas eu tenho o vídeo dele, o testemunho deles. E eu ouvi uma palavra que disse, que Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu quero voltar para o Japão e dizer para a juventude japonesa, onde há 30 mil de suicídios por ano, de jovens, 30 mil jovens se suicidam por ano. Sabe aquele Monte Fuji que vocês veem bonito? Não tem quantos lembram aquele monte que tem neve em cima? Levante a mão, só para ter uma ideia. Que tem o Fuji, né, que é lindo. Atrás tem o Monte da Morte, onde os jovens vão lá se matar e se suicidar. Tem cordas, eles sobem lá, porque se viu que eles matam muito por honra também, por questão toda, eles têm todo como a gente fala, um padrão moral de vida. E eles vão lá e se matam. Ele disse: eu vou voltar e colocar para aqueles jovens. Agora, onde é que ele foi salvo? Aqui. Que está pregando o Evangelho no Japão. Nós já estamos montando o esquema para ir batizá-lo. E tem mais um convertido que foi para lá, que está em Hiroshima. Nós vamos fazer, se Deus quiser, um batismo em Hiroshima. Amém. Amém, amém. Gostei. Igreja tem pega. Igreja local. Igreja local. Escapou essa. Agora eu estou perdido. Tá? O que vocês podem fazer? As células, os pequenos grupos, pastor, vocês estão aí na questão de multiplicar? Os estrangeiros estão aí. Né? O irmão já foi no culto italiano nosso, já? Foi. Então, nós temos trabalho italiano no Bacaxiri. Eles participam da igreja, mas eles têm tudo em italiano. Célula em italiano. Célula em italiano, na PIB, né? Agora, o que está acontecendo? Eu vim de São Paulo hoje, eu estava ontem, porque ontem nós começamos em São Paulo, uma igreja pequena, Batista da Sé. Cultos multiétnicos, nós começamos na mesma igreja. Culto para ciganos, para hispanos e para africanos, e agora para árabes. Numa igreja de 20 membros. Escutaram? Quantos membros tem? 20. Visão. Vocacionados. Trabalho alemães em Gramado, nós temos trabalho em Serafina Correia, hispanos no Rio de Janeiro, os estrangeiros. Para terminar, gente, eu quero colocar aqui algumas fotos para vocês. Ponha o papel da igreja na missão. Pode pôr minha foto? Só um. Isso. Através da oração, como é que você pode se envolver? Oração, tá? Você pode se envolver no sustento pelo plano desses missionários, né? E através do acolhimento, cuidado, capacitação e refrigério. Eu vou dizer como é que vocês podem fazer isso. Mas vamos pegar cada um deles. Africanos, mudou? Tá. O de camisa verde no centro, tá vendo? No centro, né? Pode apagar a luz um pouquinho, porque eu quero vocês verem só um pouquinho. Agora eu tenho alguns slides que eu quero ser. O do centro chama-se Ideraldo. Quem é esse moço? O Ideraldo estava nas ruas da Cracolândia. Ele veio de Guiné-Bissau estudar direito, acabou o dinheiro, ele ficou com vergonha de voltar, ficou na rua, ficou naquelas ruas de São Paulo da Cracolândia, viciado em crack e no chão. Nós temos qual trabalho, Missões Nacionais? Cristolândia. Alguém colheu ele? Para encurtar. Ele foi salvo, terminou teologia esse ano, vai ser pastor. Estava terminando o curso de direito. E ele hoje é meu missionário entre os africanos. Fala inglês?
fala crioulo, fala francês e fala português. Estava no chão do crack. Ele e a esposa. E ali ele estava recebendo o pessoal do Congo, que tinha chegado para amparar e levar emprego. Mudando. Ciganos. Vocês têm ideia quantos ciganos tem no Brasil? Uma ideia. Oi? 1.200.000, mais ou menos. Ciganos. Qual é o preconceito que a gente tem de cigano? Como é que você aprende quando criança? Cigano leva a criança, não é? Agora, que difícil os nossos missionários por causa desses preconceitos. Agora, escutem coisa mais linda. Nós temos, a nossa igreja cigana é tenda. Tenda cigana. Então é nas tendas, olha o batismo de cigano. Na tenda. E é incrível, na cultura deles, vocês veem as mulheres sorrindo e os homens, os dentes são tudo de ouro. É a cultura cigana. Eles deixam todo aquele ouro, mantém-se a cultura, a tenda. Eu vou fazer agora uma transcigana. Sabe como é que a gente vai fazer? As pessoas que vão ser voluntários para ele, nós vamos fazer a transnômade. A gente monta a tenda, vai para os acampamentos, o cigano prega, muda de acampamento, vai para o outro. São os acampamentos calous em São Paulo. Isso, gente, são os ciganos que estão aí. E sabe que a ONU, que muitos não sabem disso, a ONU considera os ciganos como uma etnia, como um povo. Alguns acham que eles não são povo. São considerados como nação. Tá? Os hispanos. Esse é um culto sobre o nosso hispano. O que eu quero que vocês olhem para os hispanos? 400.000 hispanos. A maioria, 300.000, são bolivianos. Escravidão pura. 7 da manhã à meia-noite eles trabalham. Para as empresas empreiteiras multinacionais, americanas, da Europa, é um lixo só. E você vai visitá-los, tá? As tomadas soltas, pastor, as paredes rompidas, é um caos. E a criança no lixo ali, mais de 300.000. Tem 16 igrejas hispanas evangélicas no estado e nossa missão tem uma só igreja delas. Um desafio. Quantas vezes vocês ouvem aqui o desafio? Transcigana, transhispã, transafricana. Agora eu vou fazer transafricana em julho, para alcançar os africanos do centro de São Paulo. Chineses. Pastor, vocês têm dia de oração de cura, essas coisas? Tem algum dia específico? Que dia que vocês de oração? Então, vamos abrir um culto de cura e libertação. Escuta o que eu estou te falando. Os missionários, a área, pastor, que mais atinge é a saúde. Impressionante como o diabo, desgraçadamente, ele não consegue pegar o ano do missionário. Milagre que vocês vão ver agora. O que é milagre na obra missionária? O casal, pastor Eli, está ali de azul do meu lado. A esposa dele, aquela que está de amarelo, do lado da chinesa que vocês ouviram. O testemunho. Está vendo ali? Os dois não falam chineses. Estão com uma igreja com 58 chineses. Dá para entender isso, pastor? E não falam em língua, sempre podia, né? Mas Deus salvou alguns chineses para estar do lado deles para interpretar. Só que ele está muito doente. E eles estão pedindo voluntários, seminaristas e missionários para ficar do lado deles. Eles estão cansados, pastor, ele tem idade. Ele está com problema neurológico tremendo. Está com problema, está com um aparelho no coração. E só tem os dois. E aí eu vou em alguns seminários, pastor. Querem ser professores, catedráticos, fazer pós. Né? Deixa eu desabafar em tudo que é lugar. Tá? Haitianos. Já falei deles. Tá? E para terminar, os refugiados sírios aqui de Curitiba. Nós começamos a chegar às famílias. Existe 30 em São José dos Pinhais. Eu estou com 4 em Curitiba, na Casa do Refúgio. Um missionário que era para ter vindo aqui, mas tadinho, eu estou poupando ele um pouco,
Ele é o único que é missionário, que fala árabe, português, inglês, que está comigo, há meninão de 26 anos, que veio com a primeira leva de refugiados da guerra, que é crente. Todos os que estão comigo, todos são não crentes, são ortodoxos. Imagine quanta oração a gente precisa. Eu dou graças a Deus que a igreja, que eu sou membro da Alameda, eu tenho uns 20 voluntários envolvidos, abrimos uma célula em árabe com tradução, mas eles estão aqui e tem famílias se inscrevendo. Eu recebo na WhatsApp da Arábia Saudita pedido socorro por perseguição religiosa. E de alguma forma, pastor, eu vou colocar para ti os desafios específicos. Aí o senhor leva para a igreja vai dizer, nós vamos ajudar nisso. Tá? São casas que eu tenho que colocá-los. Porque durante o ano eles chegam sem falar a língua, sem falar em português. Como é que vai arrumar emprego? Chega médicos, arquitetos, chegam pessoas que não podem fazer nada. Eles chegam aqui, eu tenho que botar numa casa. E durante 12 meses, envolver, fazer inserção social com aula de português, envolver a vida deles. Aí, coisas abençoadas. Olha que lindo. Eu clamei, vai chegar 4 sírios, eu não tenho onde colocar, preciso de uma casa de refugiado. Uma senhora, o que aconteceu? 22 voluntários apareceram. Olha o estado que era a casa. Tá vendo? Olha o pessoal trabalhando. Sabe quem estava trabalhando na casa? O reino de Deus é um negócio incrível. Eu olhei lá, mexendo com cimento, tudo. Falei, irmão, que joia, tal. E eu não conhecia, eu não conheço todo mundo, eu estou pouco tempo na Alameda. Aí o outro disse para mim, você sabe quem é ele? Eu falei, não. Delegado federal. Delegado da Polícia Federal. E lá, ontem até ele ligou para mim, que a gente está com uma filha perdida aqui em Curitiba, com o filho. Aí ligou para mim. Aí eu disse, mas eu não estou lembrando. Ele disse, o pedreiro. O delegado federal não lembrou. Ele falou, pedreiro, eu já sei quem que é, né? Aí tinha outro pintando. Sabe quem está ali pintando, raspando aquela porta? É da Polícia Federal. É o cara que está fazendo a segurança do pessoal do Lava Jato. Tudo crente. Aí o outro estava lá, subiu, que está na escada. Quem estava na escada? Cadê ele? Aquele que está na escada. Piloto de avião e de helicóptero. Da Asa Socorro. Não é lindo o reino de Deus? Gente, estavam lá de bermuda, cantando. E quer ver uma coisa? Ó, gente, para a glória de Deus, olha que lindo. Olha como a casa ficou. Tudo reformado, arrumadinho para recebê-los. Quando eles chegaram, cadê eles aqui? Pode pôr a outra agora. Depois, é eles, ó. Então, os 4 lá de cima vieram abrir a oficina. O do lado de azul, camisa azul aqui, do lado do Livinho, é muçulmano. Um grupo era muçulmano. Os 4 vieram, porque a gente não se importa se é o que é. A gente está trazendo um refugiado que está vindo da guerra. Os 4 deixaram a família. E hoje o meu sonho, o meu alvo, é eles terem a família. Tem uma criança de 8 meses, eles ficam falando pela internet, pastor. Meu Deus, ele partiu o coração. Você imagina, eles já estão 2 meses aqui, longe da família, no meio da guerra. Que vocês querem conhecê-los? Eles não falam português, mas eu tenho um tradutor. Fica lá no Cristo Rei, pega o endereço e vão visitá-los. Eu dou toda a porta aberta para vocês. Conclusão. Um novo tempo para o Brasil missionário, evangelizar os estrangeiros que estão aqui. Uma nova oportunidade para que a igreja brasileira cumpra a totalidade do ID de Jesus. E uma oportunidade para que renove seu amor e sua expansão missionária para a glória de Deus. Queridos, essa igreja está muito bonita. Mas igrejas que fossem assim, tem as pessoas, até uma igreja bonita e uma igreja alegre. Agora, a verdadeira alegria do cristão está envolvida em missões. Porque está no coração de Deus. Que de alguma forma, tudo que vocês já fazem por missões, eu estou pedindo hoje que vocês expandam um pouquinho mais, pastor, e se envolvam na evangelização dos estrangeiros do país. Tá? Eu vou estar aqui no final do culto, as pessoas que quiserem se envolver, quiserem meu e-mail,
Eu esqueci de ter colocado o último e-mail, mas eu dou o e-mail para vocês, ou vocês dão o cartão de vocês e eu mando todos os desafios. E quem quiser visitar a Casa dos Refugiados, só marcar. Vocês vão ver, lá tem os tradutores. Só que no caso eu sugiro aos homens, porque aqui são 4 homens, nesse caso. Que os homens possam lá dar apoio e orar com eles, porque eles aceitam a oração. Amém? Amém. Deus abençoe. Desculpe a hora e obrigado pela oportunidade. Em nome de Jesus. Alá e Bericacum. Deus abençoe vocês. Amém. Muito bem, irmãos. A hora passou um pouco mesmo. Eu quero que os músicos cantem aqui um curtinho. Amados, o pastor Calixto já esteve falando lá na BGC, a gente conversando. E às vezes os nossos planos de ajudar, não sei como é que a gente vai se envolver nesse negócio. Mas esse pessoal que chega precisando de tudo que se pensa. Então, eu vou pedir que o pessoal coloque alguma coisa aqui. E você vai ajudar, se você quiser. R$5, 10, 15, 50, 100. E o pastor Calixto vai levar esse dinheiro, a maioria vai colocar na mão do pastor Calixto. Ali eles precisam de tudo, irmão. Sabonete, tudo. Eles não... Até se encaixar nesse negócio não é fácil. Nós não vamos colocar em pé. O pessoal vai cantar, não vai cantar muito longo hoje não, porque o nosso horário está um pouco avançado. Mas eu vou pedir que esse algo aqui para a gente levantar essa oferta. Essa oferta é direto para o missionário, irmão. Essa oferta não passa na Vila Americana. Bom, o preço do livro é R$10. Depois, se você quiser comprar e abençoar, você poderá comprar no final. Machucando o teu coração, você precisa dessa oração. Simbolicamente, você pode colocar a sua mão no seu coração, no seu peito, simbolizando que você necessita dessa oração no final dessa noite. Eu vou orar, depois ter um ato simbólico, fazer uma coisa que Deus colocou no meu coração. Senhor Deus e Pai, te agradeço por esse momento, te agradeço pelo poder do nome de Jesus. Te agradeço pela salvação que recebemos. Te agradeço pela alegria do teu Espírito. Te agradeço pela autoridade espiritual que a tua igreja tem. Te agradeço pela ousadia que podemos ter no nome de Jesus. Ó Deus, cada um que está aqui é conhecido pela tua onisciência. Alguns estão com o coração, Senhor, apertado, tentando entender os teus planos. Revela em nome de Jesus. Traz clareza. Aqueles que o Senhor tem chamado, meu Pai, que possam se levantar do seu lugar e dizer: eis-me aqui, Senhor. Que haja obediência, atitudes de fé, atitudes ousadas. E como igreja, Senhor, que essa igreja possa entender cada vez mais os teus planos. Te agradeço que o Senhor tenha abençoado essa igreja. A gente percebe, a gente tem testificação disso, mas o Senhor tem muito mais para nós. Mostra essa igreja os caminhos a seguir, que realmente a alegria do teu Espírito esteja presente no louvor, na palavra pregada, na palavra anunciada, e ela possa se multiplicar, meu Pai. Que o amor, que o teu amor esteja sobre essa igreja, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o ministério completo, pleno, de unção e poder do Santo Espírito de Deus repouse sobre essa igreja, hoje e para sempre. Amém. Amados, Deus colocou no meu coração, queria que parasse todo o som agora um pouquinho, queria que você viesse aqui, por favor. Natan, você é Natan? Isso, aqui do meu ladinho. Eu não conheci o Natan, a primeira vez. Nós vamos ter um desafio muito grande na escatologia. A gente vai... As gerações nossas, às vezes me preocupo com ter filhos e netos. Eu não tenho ideia o que vai enfrentar. O que nós vamos enfrentar como igreja. Vocês têm um pouco de ideia do que está acontecendo no mundo hoje.
E quando eu estava sentado ali, eu observei muito o Natan. E o Natan, nunca ouvi, mas ele simboliza para o meu coração uma geração nova que Deus está levantando e que vai precisar do nosso suporte para levar adiante. Eu tenho mais de 60 anos já. Pessoas precisam continuar essa obra. Natan, eu senti testificação do Espírito de você ser um intercessor pelo mundo árabe como modelo para essa igreja seguir esse caminho. E eu vou te dar esse turbante como símbolo para você ter no teu quarto e lembrar de orar pelo mundo árabe em nome de Jesus. Amém? Amém. Tá, que Deus te abençoe. Que Deus abençoe. Amém. Oração silenciosa, o pós-livro do culto está encerrado nessa noite. Se você quiser adquirir o livro, vá, você leva um livro.